Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à nossa leitura parcial do livro Mecanismos da Mediunidade, nos capítulos referentes ao pensamento e seus respectivos mecanismos, né? Estamos no capítulo 12, Reflexo Condicionado, qual retomarei a leitura para que a gente estabeleça um novo contexto. Lerei rapidinho para que a gente retome o que estávamos falando. Importância da reflexão. Entendendo-se que toda mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica, facilmente perceberemos que cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. Daí nasce a importância da reflexão em todos os setores da vida. É que, gerando força criativa incessante em nós, assimilamos, por impulso espontâneo, as correntes mentais que se harmonizam com o nosso tipo de onda, impondo às mentes simpáticas o fruto de nossas elucubrações e delas recolhendo o que lhes seja característico, em ação que independe da distância espacial, sempre que a simpatia esteja estabelecida, e com mais objetividade e eficiência, quando o serviço de troca mental se evidencia assegurado conscientemente. Bom, conversamos sobre isso na semana passada e retomando aqui a ideia, né? Reflexão é tudo que trazemos como bagagem, é voltar para, né? Voltar para, é tudo que nós temos, e por princípio existencial emitimos pensamentos que denotam isso que nós trazemos, e esses pensamentos, eles podem ter vamos colocar duas possibilidades: encontrar pensamentos semelhantes ou encontrar pensamentos distintos. Quando encontramos pensamentos semelhantes aos nossos, independente da distância, estabelece-se a afinidade, a simpatia, e com isso há um acúmulo mútuo de ideias. Então, por isso que ele chama de elucubrações, aí é o que se provoca do outro e que o outro provoca em você. Né? Esse processo todo é natural, instantâneo, constante, é o tempo todo, né? É o tempo todo. Veja que aqui ele não está falando nada em relação à natureza o conteúdo do pensamento. Na semana passada falamos que criminoso elocubra com um criminoso e anjo elocubra com anjo. É isso que ele está falando. Ele não falou nada diferente disso. Aliás, né, é muito comum nós nos sentimos bem conversando com pessoas que têm as mesmas ideias que a gente. Se tiver ideia muito diferente, a gente já começa a ficar quieto, já começa a querer enfrentar. Se não dá, você muda de assunto, até vai embora. Está no churrasco, né? Só tem palmeirense. Se é corintiano, daqui a pouco você fecha, acabou o gás, né? Acabou a carne, né? Agora, se só tem corintiano, se é corintiano, então, nossa, o churrasco dura uma semana. Por quê? Todo mundo fica falando a mesma coisa, tá todo mundo pensando igual. Então, ótimo. E isso reflete o que você traz. O interessante disso é que pouco se cresce. O que é crescer? É mudar o pensamento, mudar a fonte, mudar o seu eu. Ora, como é que eu vou mudar se eu não tenho nenhum tipo de oposição ao que eu sou? Está todo mundo falando que eu gosto. Então, tá bom. Né? Estou na minha, hoje todo mundo, zona de conforto. Está na zona de conforto. Então, quando é que a gente pensa diferente? Olha, se entrar, você corintiano no meio de palmeirense,
aí você é forçado a pensar diferente. Gera estresse, gera desconforto? Gera desconforto. Se tiver só palmeirense, isso gera estresse. E aí até você morre. Estou brincando, mas é o que acontece com a estrela do mar, por exemplo. Você vai lá no pet shop, compra uma estrela do mar para pôr no aquário da sua casa. A estrela do mar, ela vive lá no fundo, na horizontal. Aí o que acontece? Você vai e compra a estrela, põe num saquinho e sai andando com ela para ir para casa. Ora, quando você está andando com ela, o que está acontecendo? Ela tem que ficar na horizontal, mas o saquinho está balançando, então ela está inclinada, ela se esforça para ficar na horizontal. Né? Ela se esforça, mas aí o que acontece? Você balançou de novo, aí ela se esforça para voltar para. Mas ela nunca está na horizontal. Então, esse esforço todo dela atingir uma posição horizontal que não vai acontecer enquanto você estiver andando, esgota e esse estresse pode levar à morte. Não é o caso dos corintianos nem palmeirenses. Mas quando estamos na espiritualidade, via de regra, estamos confortáveis. Confortáveis no sentido de que estamos até em sofrimento, mas em sofrimento de situações que nos é conhecida. Ninguém vai sofrer pelo erro do outro, você está sofrendo pelo próprio erro. Então, aquela situação ali, apesar de ser de sofrimento, ela te é conhecida porque você deu causa. Né? Mas, de certa forma, para o espírito equilibrado, ele consegue ser resgatado e está lá no... Não é no nosso lar, é no lar deles, né? O nosso, sei lá onde é. Então ele está no nosso lar lá, tá confortável. Ele vai mudar? Muito pouco, porque ele está falando de Corinthians com corintianos. Aí o que acontece? Tem que encarnar. Na hora que ele encarna, que nós encarnamos, meu amigo, aí não é só palmeirense, tem os times do Brasileirão inteiro. Então, é um estresse. É cutucado o dia inteiro. Porém, essa cutucada o dia inteiro é que faz com que eu questione o que eu sou até então. Eu não vou mudar de time, eu estou falando que questiona quem eu sou. Ou seja, poxa, mas será que o mundo é do jeito que eu estou imaginando? Aí mostra, aparece um tijolo lá que no meio da tua parede que é mais largo. Você fala, mas, não, vou manter esse tijolo aqui. Vai cair a parede. Aí, tem que recomeçar tudo. Sim, é esse processo de recursividade que a encarnação ela nos impõe. A realidade, o outro, as coisas, o universo como foi construído ainda não é do jeito que você pensa. Aliás, você só pensa acerca do universo, quando eu falo universo é tudo o que acontece, aliás, você só pensa o universo naquilo que você experimentou até agora, só que ele é muito mais amplo que você aprendeu um pedacinho e tem muito mais coisa para aprender, por isso que não é que você está sempre errado, você está sempre carente de completude. Sempre tem algo para aprender. Então, tem que ter humildade para reconhecer que a realidade, outras ideias, as coisas e as pessoas, elas atingiram alguma relação de causa e efeito antes de você. Antes de você, ele sabe mais que você. Né? Ué, é assim? Claro que é. É tão assim que Deus coloca um espírito guia do lado de cada um. Por quê? É um personal ghost aí, olha, você tem um professor particular full-time. Tal a quantidade de lições que temos que aprender. É lógico, é um universo. É muita coisa, não dá para ele dar uma aula por semana, não dá para ele te encontrar uma vez por semana e passar a lição da semana, não dá, porque é muita coisa para ser revista, por isso que ele fica o tempo todo, né, te inspirando a acertar.
tempo todo, pá, 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 até que chega uma hora que você pega no tranco sobre um determinado assunto, aí aquilo você já faz sozinho. Aí o outro ainda está mais difícil. Cada vez que você modifica, você altera quem você é e os pensamentos, a sua interioridade, porque a mudança é no interior. No interior. Né? São lições que você está apreendendo, não é aprender. Com E só, não é aprender, é apreender. Né? É passar a fazer parte de você. Aí você deu um salto no que você é, eu não queria usar a palavra, mas incorporou, né? Incorporou aquele conhecimento, aquela experiência, você mudou e aquilo que você vai refletir é diferente. Tudo bem? Então vamos lá. Tipos de reflexão. Então, reflexão é a demonstração de tudo que você é naquele instante. A tua primeira reação, é aquilo que você já sabe, é aquilo que você aprendeu até aquele instante. André Luiz, tipos de reflexos. Vale a pena recordar o conhecimento dos reflexos condicionados em evolução na escola instituída por Pavlov, pesquisador russo, se não me engano. Esse campo de experiências traz a estudo os reflexos congênitos ou incondicionados, quais os chamados protetores, alimentadores, posturais e sexuais, detentores de vias nervosas próprias, como que auridos da espécie, seguros e estáveis, sem necessidade do córtex, decisão, e os reflexos adquiridos ou condicionados que não surgem espontaneamente, mas sim conquistados pelo indivíduo no curso da existência. Então trazemos uma bagagem, que são os incondicionados, reflexos incondicionados, já trazemos isso, é aprendizado, já faz parte da nossa bagagem. Ele descreveu aqui, alimentadores, protetores, posturais, como você se anda, o seu corpo como um todo, e sexuais, detentores de vias nervosas próprias. Eles funcionam inconscientemente. É o espírito que está mandando, o seu espírito. Só que isso para ele é tão presente, é tão recursado, que ele não precisa da consciência. Né? Ninguém precisa da consciência para mandar o coração bater. Ninguém precisa da consciência para regular a própria pressão arterial, porque é o espírito quem regula a pressão arterial. Você vai falar, então para que eu tomo remédio? Ora, você toma remédio porque você está descompensando em alguma outra coisa. Ele está mandando aumentar a pressão para poder expelir mais água, porque você está comendo muito sal e assim por diante. Você toma remédio para corrigir o defeito do defeito. Se você obedecesse à intuição, essa bagagem, você não estaria doente. É que você relega no consciente o aprendizado do inconsciente e aí você adquire doenças sociocomportamentais. Ok? Fica irritado, vai adquirir gastrite, fica nervoso, vai ter dor de cabeça. O espírito, seu espírito, ele já sabe de tudo isso. Então, ele até cria as situações para tentar corrigir esses excessos. Mas é uma luta de você contra você mesmo. Você hoje com o você dos passados. Isso os dos passados é o inconsciente e o que você age é o consciente. Aí você fala, eu não ligo, eu vou comer 3 pãezinhos porque, também é demais, eu mereço. Então tá bom, vai comer 3 pãezinhos de manhã, vai ficar mais gordo. Né? Vamos lá. Já os condicionados são aqueles adquiridos na existência presente. Continua. Os reflexos adquiridos ou condicionados que se utilizam da intervenção necessária do córtex cerebral desenvolvem-se sobre os reflexos pré-existentes,
à maneira de construções emocionais por vezes instáveis e sobre os alicerces das vias nervosas que pertencem aos seguros reflexos congênitos ou absolutos. Foi isso que a gente falou. Há um choque, quer dizer, você já tem um acúmulo de incontáveis reencarnações. Já passou fome, já passou sede, já morreu não sei quantas vezes, morreu por isso, morreu por aquilo. É uma enciclopédia. O que você traz dentro da sua mente é... Imagine que cada vida é um mundo, que é um mundo, né? Que você vive é um mundo, né? Mas como você viveu inúmeras vezes, você tem dentro de você quase que um universo. Esse universo é mais sábio do que você. Por quê? Porque ele já pereceu, ele já pegou coisas assim... por que eu não lembro? Não lembra porque você tem que avançar sobre novas experiências. Então ele aparece na forma de intuição. Essa intuição é muito presente. Mas a gente, diante dos nossos interesses instantâneos, preterimos os interesses existenciais. Os existenciais são o inconsciente. Os presentes é aquele que eu delibero, o córtex, eu escolho, né? É o que eu estou ampliando a minha fronteira. E, por vezes, essas duas coisas se chocam. Um exemplo clássico é o cigarro. Você, ao longo de todas as suas existências anteriores, lutou, até no reino animal, para aprender a tirar o oxigênio do ar. Lutou mesmo, morreu várias vezes, não conseguiu, tinha dificuldade e tal. Né? E hoje aprendeu, nossa, de forma muito eficiente. Nós ficamos até 3, 4, 5 minutos, dependendo do treino, sem respirar. Sem respirar, a gente puxa o ar, acumula oxigênio, renova lá uma porcentagem do que tem no pulmão, porque cada respiração não troca todo o conteúdo de ar que tem nos pulmões, é só uma fração, depende da intensidade. Mas enfim, troca e você consegue sobreviver assim. Aí volta lá 3 minutos depois, solta o ar, renova. Nossa, isso é uma máquina muito eficiente. Muito eficiente. E olha, ele tira o ar, o oxigênio que está no ar, é um gás, joga para o pulmão e esse gás, ele entra num líquido, que é o teu sangue. Você já pegou água sem gás e água com gás? A água com gás, ela é basicamente artificial. Tá? As fontes com água gasosa são geralmente de gás nocivo, né? Essa que nós tomamos com CO2 aí, né? Gás carbônico não faz mal. Então tem água sem gás e água com gás. A água com gás é como se fosse o refrigerante, né? Ele injeta num processo industrial de alta pressão o gás para que ele se dissolva no líquido. E é instável, né? Por quê? Porque está na garrafinha, se você abrir a garrafa rápido, aquele gás sai. Você tem que abrir devagar. E também, quanto maior a temperatura, mais fácil esse gás ir embora. Então é um processo difícil, industrialmente falando. Ora, teu corpo faz isso desde que você nasceu. Ele pega o oxigênio do ar e introduz no sangue de uma velocidade enorme essa passagem, essa alimentação, aí vai lá e distribui no corpo inteiro, leva o sangue pelas artérias rico em oxigênio até as células que atingem até tua pele, trocam, traz o CO2 que estava lá na célula, no sangue, que agora é venoso, né, nas veias, volta para o pulmão, joga o CO2 e numa troca, né, tá entrando um, tá saindo o outro, você joga fora o gás carbônico. Esse gás carbônico vai, a plantinha pega e transforma em folha. Tudo encadeado.
Causa e efeito, né? Muito bem, você aprendeu a fazer tudo isso, aí você vai e fuma. Você vai e fuma, você joga fumaça dentro do pulmão. Tá aí, você tem um conhecimento dentro do inconsciente, existencial, valoroso, e o teu consciente está jogando contra ele. Tá lá, não, mas é que eu gosto de fumar, eu tô nervoso quando eu fumo. Por quê? Porque muitas vezes você joga contra você mesmo, né? O que você traz é reflexo. O inconsciente é reflexo incondicionado. O que você está adquirindo nesta existência é o reflexo condicionado. Você viu lá a propaganda do cigarro, você vai e estimula para buscar o cigarro. Então, esse é esse trecho que eu vou ler novamente. Os reflexos adquiridos ou condicionados que se utilizam da intervenção necessária do córtex cerebral, ou seja, região de decisão, desenvolvem-se sobre os reflexos pré-existentes, à maneira de construções emocionais, por vezes instáveis, e sobre os alicerces das vias nervosas que pertencem aos seguros reflexos congênitos ou absolutos. Então é o choque entre aquilo que você já sabe e o que você está sendo condicionado. Infelizmente, estourou novamente nosso tempo. Na semana que vem falaremos sobre a experiência de Pavlov, que é aquela do cachorrinho, né? Toca o sino, dá a carne e tal. Nós vamos retomar a partir daí. Prazer em revê-los e até mais. Nossos cumprimentos a todos. Trouxemos como tema de hoje uma palestra do Raul Teixeira sobre o sentido do perdão. Essa palestra foi proferida no programa Vida e Valores, de número 121, sob a coordenação da Federação Espírita do Paraná. E assim Raul Teixeira inicia. Existem coisas na vida da gente que a gente ainda não deu sentido valor. Há situações tão importantes para as quais a gente ainda não se antenou. Uma dessas coisas é esse vício terrível de guardarmos lixo na alma. Guardamos mágoa, nos sentimos ofendidos com o que as pessoas dizem de nós, fazem conosco. Para esse problema, o grande antídoto é o que a gente chama de perdão. Essas palavras parecem ter ficado démodé, parecem ter caído de moda, porque vivemos em épocas em que pouca gente pensa em perdoar. Afinal de contas, se fulano faz isso comigo, tem que pagar. Outros gritam que querem justiça, mas falam em justiça com uma inflexão de voz e com trismos faciais, com ritos bucais que, em verdade, é um desejo de vingança. Não é propriamente desejo de justiça. Até chegamos àqueles que desejam e fazem a chamada justiça pelas próprias mãos. Se o perdão fosse utilizado por nós, sem dúvida seríamos pessoas mais saudáveis, mais alegres, mais felizes, porque o perdão beneficia, fundamentalmente, não a pessoa que o recebe, mas a criatura que o oferece. Normalmente, os indivíduos que são perdoados não estão liberados da própria culpa. São perdoados, mas não limpos. Aqueles contra quem erraram são capazes de perdoá-los,
Mas eles que cometeram o erro ainda continuam carregando em si o peso do erro. Mas é tão importante perdoar. Nós podemos mesmo observar que a criatura que tem dificuldade para perdoar os outros também é aquela criatura que não se perdoa a si mesmo. E a criatura que não se perdoa a si mesmo não é a criatura mais justa, é a mais orgulhosa. Ela imagina que jamais poderia ter praticado aquele desatino, jamais poderia ter cometido aquele delito, nunca poderia ter errado. Para elas, o problema não é ter errado, é ter alguém tomando conhecimento do seu erro. Quando nós paramos para pensar nisso, nos damos conta de que o perdão resolveria tudo isso. Mas de onde vem esse termo aparentemente defasado? De onde é que nasce essa ideia de perdoar? Perdoar vem de uma expressão latina, per mais donare. Per é um prefixo que quer dizer além de, e donare é doar. Quando juntamos per mais donare, juntamos e forjamos a expressão doar além, dar um pouco mais. E se nós prestarmos atenção no Evangelho, o tempo inteiro Jesus nos fez essa proposta para doar sempre um pouco mais. O evangelista Lucas chega a dizer que se sentia um servo infiel por ter feito somente o que era do seu dever. Porque a ideia de Jesus era a da importância de darmos sempre um pouco mais. Perdonare, doar além. E é por isso que quando nós perdoamos, nos sentimos felicitados pelo ato do perdão. Nos sentimos bem pelo ato do perdão, nos sentimos leves ao perdoar alguém. Mas a criatura perdoada continua carregando o peso do seu deslize, do seu equívoco, do seu erro. Daí, se nós quisermos nos libertar das criaturas que erraram contra nós, temos a fórmula mágica ensinada pelo Evangelho do Cristo, o perdão. O perdão é um remédio santo. É graças a essa capacidade de perdoar que nós avançamos mundo afora com o coração limpo, sem guardar lixo dentro de nós. Naturalmente, quando pensamos nessa questão do perdão, da limpeza da alma, da tranquilidade consciencial, devemos imaginar quantos indivíduos dos quais precisamos que nos perdoem. Quantos são as pessoas das quais esperamos um gesto de perdão? É verdade, porque nós erramos contra tantas pessoas no cotidiano. Uma ingratidão aqui, uma palavra áspera ali, um gesto indevido acolá, uma intriga, uma maledicência, um tititi que forjamos. Então, quando a consciência cai em si, nós começamos a pensar como seria bom se aquelas pessoas contra as quais agimos nos pudessem perdoar. O perdão, de fato, é o remédio santo. Quando pensamos no perdão dessa forma, como um remédio santo, nos damos conta de que Jesus, conforme dissemos em vários momentos, nos chamou a atenção para essa capacidade
de darmos um pouco mais. Há um de seus ensinamentos notáveis, como todos os outros, que nos chama a atenção para o seguinte: se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Quando nós pensamos nesse ensinamento do Cristo, o que é isso? Se alguém nos bate numa face e nós oferecemos a outra, essa é a mensagem do perdão. Nós damos um pouco mais. A outra face não é o outro lado do rosto, é a face interna. Quando alguém nos agride de fora para dentro, nós apresentamos a face que temos de dentro para fora. A nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de entender. Daí fica lógico como fica bonito o ensinamento de Jesus. Mas continuou Jesus a dizer no mesmo ensino: se alguém te pedir caminhar 1000 passos, caminha outros 1000, caminha 2000. A mensagem da tolerância, da compreensão. Se alguém nos pediu, através de seus atos, um gesto de tolerância, que a gente tolere um pouquinho mais, que a gente compreenda um pouco mais, seja indulgente um pouco mais. É o perdão. Sempre que nós doamos além, sempre que doamos um pouco mais, estamos perdoando. Há pessoas que são tão incrivelmente chatas, complicadas, difíceis para a vida da gente, que nós vamos nos exercitando na prática de compreendê-las, de suportá-las mesmo, de tolerá-las. E isso se chama perdão, que é o dar além. Mas Jesus nos diz na sequência desse ensinamento: se alguém te pedir a capa, dá-lhe também a túnica. Vejamos que a ideia do ensinamento é dar um pouco mais, porque nós aprendemos a doar um pouco mais de nós. Estamos fazendo esforço íntimo. Ainda não são essas atitudes em nós espontâneas. Temos que começar a agir disciplinadamente. Fazer assim, porque é assim que tem de ser. É isso que a lei divina me propõe. É desse modo que eu devo ser. Começamos, como nos ensina o espírito André Luiz, fazendo as coisas por obrigação. Depois começamos a fazê-las por hábito, até que depois da obrigação, depois do hábito, elas se tornem atitudes espontâneas. Ninguém espera que de repente comece a perdoar, de repente já tenha o coração aberto para o perdão. Não espere. Ainda somos muito limitados em nossa evolução espiritual. Para isso, precisamos começar cedo a fazer as longas caminhadas. Se o perdão é para nós uma coisa complicada de realizar, comecemos agora a desculpar, a tolerar, a suportar e, gradativamente, essas virtudes vão se tornando de tal modo eficazes em nós que vão nos convertendo em pessoas leves, pessoas capazes de perdoar sem fazer força. Todas as criaturas que perdoam sem fazer força ou sem fazer esforços são aquelas que começaram um dia a perdoar, chorando de raiva, dizendo: eu vou perdoar porque eu sei que eu preciso. O coração ainda está arranhado,
O coração ainda está acidificado, mas elas começaram por não revidar, por segurar a língua, por segurar as mãos, por não revidar. Nós aprendemos no Evangelho que podemos cometer erros por pensamentos, por palavras e por atos. Às vezes só pensamos, já é uma evolução. Outras vezes pensamos e a língua não cabe na boca e falamos, até que outros falam depois de terem pensado e acabam por cometer um desatino. Nós vamos fazer o contrário. Vamos começar a desarmar nossa bomba. Primeiro, não revidamos. Depois, sequer falamos, até o momento em que não alimentemos no pensamento outra coisa que não seja o dar de nós um pouco mais. Perdoar é perdoar-se. Jamais conseguimos perdoar o mau gesto de alguém, o erro de alguém, se não conseguimos perdoar a nós próprios. Somente a partir da prática do auto-perdão, quando nos compenetremos de que não somos pessoas infalíveis, não vamos errar de propósito, mas estaremos conscientes de que nessa longa marcha da humanidade para a vitória é muito fácil tropeçar, é muito fácil cair, mas é preciso levantar-se, dar de si mesmo o tempo para descansar, para levantar da queda, para relaxar a mente. Através do auto-perdão, invariavelmente, constitui-se a base do hétero-perdão, porque perdoar, dar além, é um santo remédio. Transcrito do programa Vida e Valores, de número 121, apresentado por Raul Teixeira, sob a coordenação da Federação Espírita do Paraná. Desejo a todos uma ótima semana. Muito obrigada.